Leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Quando eu vim primeiro para Lisboa, havia no andar lá de cima, de onde morávamos, um som de piano tocado em escalas. Aprendizagem monótona de uma menina que nunca vi. Eu descubro hoje que, por processos de infiltração que desconheço, tenho ainda nas caves da alma audíveis se abrem a porta lá de baixo, as escalas repetidas tecladas da menina hoje, senhora, outra ou morta e fechada num lugar branco onde verdejam negros os cipestres. Eu era criança e hoje não sou. O som, porém, é igual na recordação ao que era na verdade, e tem perenemente presente. Se ergue de onde finge que dorme, a mesma lenta teclagem, a mesma rítmica monotonia. Invade-me de onde eu considerar ou sentir uma tristeza difusa, angustiosa minha. Eu não choro a perda da minha infância, choro que tudo e nele a minha infância, que ela se perca. É a fuga abstrata do tempo, não a fuga concreta do tempo que é meu, que me dói no cérebro físico pela recorrência repetida e involuntária das escalas do piano lá de cima, terrivelmente anônimo e longínquo. É todo o mistério de que nada dura, que martela repetidamente coisas que não chegam a ser música, mas são saudade, no fundo o absurdo da minha recordação. Insensivelmente, num erguer visual, eu vejo a saleta que nunca vi, onde a aprendiz, a que nunca conheci, está ainda hoje relatando, dedo a dedo, cuidadosos, as escalas, sempre iguais, do que já está morto. Vejo, vou vendo mais, reconstruo vendo. E todo o lar, lá do andar de cima, saudoso hoje, mas não ontem, vem erguendo-se fictício na minha contemplação desentendida. Suponho, porém, que nisto tudo sou translato, que a saudade que sinto não é bem minha, nem bem abstrata, mas a emoção interceptada de não sei que terceiro, a quem estas emoções, que em mim são literárias, fossem, de Loía Vieira, literais. E na minha suposição de sentir que me magoo e angustio, e as saudades, a cuja sensação se me mareiam os olhos próprios, é por imaginação e outra idade que as penso e sinto. E sempre com uma constância que vem do fundo do mundo, com uma persistência que estuda metafisicamente, soam as escalas de quem aprende piano, pela espinha dorsal física da minha recordação. São as ruas antigas com outra gente, hoje as mesmas ruas diversas. São pessoas mortas que me estão falando, através da transparência da falta delas hoje. São remorsos do que fiz ou não fiz, sonhos de regatos na noite, ruídos lá embaixo na casa queda. Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Eu quero parar, esmagar, partir. Esse impossível disco gramofônico que soa dentro de mim em casa alheia, torturador, intangível. Eu quero mandar parar a alma, para que ela, como veículo que me ocupassem, siga para diante só e me deixe. Endoideço de ter que ouvir. E por fim sou eu, no meu cérebro, odientamente sensível, da minha pele pericular, nos meus nervos postos à superfície as teclas tecladas sem escalas. Ó piano horroroso e pessoal da nossa recordação. E sempre, como que nunca, numa parte do cérebro que se tornasse independente, soam escalas lá embaixo, lá em cima da primeira casa de Lisboa onde vim habitar. É a última morte do Capitão Nemo, personagem do romance 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. No fim desse romance, o capitão e seu submarino desaparecem no Maelstrom. O capitão reaparece numa ilha misteriosa onde se narra sua morte. Em breve morrerei também. Foi toda a minha infância passada que nesse momento ficou privada de poder durar. O olfato é uma vista estranha e evoca paisagens sentimentais por um desenhar súbito do subconsciente. Eu tenho sentido isso muitas vezes. Passo numa rua, não vejo nada, ou antes, olhando tudo,
Eu vejo como toda a gente vê. Eu sei que vou por uma rua e não sei que ela existe com lados feitos de casas diferentes e construídas por gente humana. Eu passo numa rua, de uma padaria sai um cheiro de pão que nauseia por doce do cheiro dele. E a minha infância ergue-se de determinado bairro distante, e outra padaria me surge daquele reino das fadas, que é tudo que se nos morreu. Eu passo numa rua, cheira de repente as frutas do tabuleiro inclinado da loja estreita, e a minha breve vida de campo, eu não sei já quanto nem onde, tem árvores ao fim do sossego do coração, indiscutivelmente menino. Eu passo uma rua, outra rua, transforma-me. Sem que eu espere, um cheiro dos caixotes do caixoteiro, oh meu cesário, aparece-me e sou, enfim, feliz porque regressei, pela recordação, a única verdade que é a literatura. Ter já lido o Pickwick Papers, que é um romance de Charles Dickens, de 1836, é uma das grandes tragédias da minha vida. Eu não posso tornar a relê-lo. A arte livra-nos ilusoriamente da sordidez de sermos. Enquanto sentimos os males e as injúrias de Hamlet, príncipe da Dinamarca, não sentimos os nossos. Vis porque não são nossos e vis porque são vis. O amor, o sono, as drogas e intoxicantes são formas elementares da arte, ou antes de produzir o mesmo efeito que ela. Mas amor, sono e drogas têm cada um a sua desilusão. O amor farta ou desilude. Do sono, drogas têm cada um a sua desilusão. O amor farta ou desilude. Do sono desperta-se e quando se dormiu, não se viveu. As drogas pagam-se com a ruína de aquele mesmo físico que serviram de estimular. Mas na arte não há desilusão porque a ilusão foi admitida desde o princípio. Da arte não há despertar porque nela não dormimos, embora sonhássemos. Na arte não há tributo ou multa que paguemos por ter gozado dela. O prazer que ela nos oferece, como um certo modo não é nosso, não temos nós que pagá-lo ou que arrepender-se-nos dele. Por arte entende-se tudo o que nos delicia, sem que seja nosso. O rastro da passagem, o sorriso dado a outrem, o poente, o poema, o universo, o objetivo. Possuir é perder, sentir sem possuir é guardar, porque é extrair de uma coisa a sua essência. Não o amor, mas os arredores é que vale a pena. A repressão do amor ilumina os fenômenos dele com muito mais clareza que a mesma experiência. A virgindade de grande entendimento. Agir compensa, mas confunde. Possuir é ser possuído e, portanto, perder-se. Só a ideia atinge sem se estragar o conhecimento da realidade. Cristo é uma forma da emoção. No panteão há lugar para os deuses que se excluem uns aos outros, e todos têm assento e regência. Cada um pode ser tudo, porque aqui não há limites, nem até lógicos, e gozamos, no convívio de vários eternos, da coexistência de diferentes infinitos e de diversas eternidades. A história nega as coisas certas. Há períodos de ordem em que tudo é vil, e períodos de desordem em que tudo é alto. A decadência são férteis e em virilidade mental. As épocas de força e fraqueza do espírito, tudo se mistura e se cruza, e não há verdade senão no supô-las. Tantos nobres ideais caídos entre o estrume, tantas ânsias verdadeiras extraviadas entre o enxurro. Para mim são iguais, deuses ou homens, na confusão prolixa do destino incerto. Desfilam-me neste quarto andar incógnito, em sucessões de sonhos, e não são mais para mim do que foram para o que acreditaram neles. Manipansos dos negros de olhos incertos e espantados, deuses bichos dos selvagens dos sertões emaranhados. Símbolos figurados de egípcios, claras divindades gregas, hirtos deuses romanos. Mitra, senhor do sol e da emoção, Jesus, senhor da consequência e da caridade, critérios vários do mesmo Cristo. Santos novos, deuses das novas vilas, todos desfilam, todos na marcha fúnebre, romaria o enterro do erro e da ilusão. Marcham todos e atrás deles marcham sombras vazias, os sonhos que, por serem sombras no chão,
os piores sonhadores julgam que estão assentes sobre a terra. Pobres conceitos sem alma nem figura, liberdade, humanidade, felicidade, futuro melhor, a ciência social. E arrastam-se na solidão da treva como folhas movidas um pouco para frente por uma cauda de manto régio, que houvesse sido roubado por mendigos. Ah, é um erro doloroso e crasso, aquela distinção que os revolucionários estabelecem entre burguesas e povo, ou fidalgos e povo, ou governantes e governados. A distinção é entre adaptados e inadaptados. O mais é literatura e má literatura. O mendigo se é adaptado. Pode amanhã ser rei, porém perdeu com isso a virtude de ser mendigo. Passou a fronteira e perdeu a nacionalidade. Isto me consola nesse escritório estreito, cujas janelas mal lavadas dão sobre uma rua sem alegria. Isto me consola, em o qual tenho por irmãos os criadores da consciência do mundo, o dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o mestre-escola John Milton, o vadio Dante Alighieri, e até, se a citação se permite, aquele Jesus Cristo que não foi nada no mundo, tanto que se duvida dele pela história. Os outros são de outra espécie. O conselheiro de Estado Johann Wolfgang von Goethe, o senador Victor Hugo, o chefe Lenin e o chefe Mussolini. Nós, na sombra, entre os moços de fretes e de barbeiros, constituímos a humanidade. De um lado estão os reis, com seu prestígio, os imperadores, com sua glória, os gênios com sua aura, os santos com sua auréola, os chefes do povo com seu domínio, as prostitutas, os profetas e os ricos. Do outro estamos nós, os moços das frentes da esquina, o dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o barbeiro de anedotas, o mestre de escola John Milton, o marçano da tenda, o vadio Dante Alighieri. Ou os que a morte esquece ou consagra, e a vida esqueceu sem consagrar. O governo do mundo começa em nós mesmos. Não são os sinceros que governam o mundo, mas também não são os insinceros. São os que fabricam em si uma sinceridade real, que por meios artificiais e automáticos essa sinceridade constitui a sua força, e é ela que irradia para a sinceridade, que a sinceridade constitui a sua força, dando menos falsa nos outros. Saber iludir-se bem é a primeira qualidade do estadista. Só aos poetas e aos filósofos compete a visão prática do mundo, porque só a esses é dado não ter ilusões. Ver claro é não agir. Uma opinião é uma grosseria, mesmo quando não é sincera. Toda sinceridade é uma intolerância. Não há liberais sinceros, de resto, não há liberais. Tudo ali é quebrado, anônimo e impertencente. Eu vi ali grandes movimentos de ternura, que me parecem revelar no fundo de pobres almas tristes. Descobri que esses movimentos não duravam mais que uma hora, em que eram palavras e que tinham raiz. Quantas vezes o notei, com a sagacidade dos silenciosos, na analogia de qualquer coisa com o piedoso, perdida com a rapidez da novidade da notação, e outras vezes no vinho do jantar do enternecido. Havia sempre uma relação sistematizada entre os humanitarismos e o aguardente de bagaço. E foram muitos os grandes gestos que sofreram do copo supérfluo ou do pleonasmo da sede. Essas criaturas tinham todas vendido a alma a um diabo de plebe infernal, avarento de sordidezas e de relaxamentos. Viviam a intoxicação da vaidade e do ócio e morriam molemente entre coxins de palavras num amarfanhamento de lacraus, de cuspo, como lacraias. O mais extraordinário de toda essa gente era nenhuma importância e nenhum sentido de toda ela. Uns eram redatores dos principais jornais e conseguiam não existir. Outros tinham lugares públicos em vista dos anuários e conseguiam não figurar em nada na vida. Outros eram poetas até consagrados, mas uma mesma poeira de cinza lhe tornava lívias as faces parvas. E tudo era um túmulo de embalsamados hirtos, postos com a mão das costas em posturas de vidas. Guardo do pouco tempo que me estagnei nesse exílio da esperteza mental uma recordação de bons momentos de graça franca, de muitos momentos monótonos e tristes, de alguns perfis recortados no nada, de alguns gestos dados às serventes do acaso,
e, em resumo, um tédio de náusea física e a memória de algumas anedotas com o espírito. Nele se intercalavam com os passos uns homens de mais idade, alguns conditos de espírito pregresso, que diziam mal como os outros e das mesmas pessoas. Eu nunca senti tanta simpatia pelos inferiores da glória pública como quando os vi malsinar por estes inferiores sem querer essa pobre glória. Eu reconhecia a razão do triunfo porque os párias do grande triunfavam em relação a estes, e não em relação à humanidade. Pobres diabos sempre com fome, ou com fome de almoço, ou com fome de celebridade, ou com fome de sobremesas da vida. Quem os ouve e quem não os conhece, julga estar escutando os mestres de Napoleão e os instrutores de Shakespeare. Há os que vencem no amor, há os que vencem na política, há os que vencem na arte. Os primeiros têm a vantagem da narrativa, pois se pode vencer largamente no amor, sem haver conhecimento célebre do que sucedeu. É certo que, ao ouvir contar a qualquer desses indivíduos as suas maratonas sexuais, uma vaga suspeita nos invade, pela altura do 7º desfloramento. Os que são amantes das senhoras de título, ou muito conhecidas, são aliás quase todos, fazem um tal gasto de condessas que uma estatística das conquistas não deixaria sérias as comedidas nem as bisavós dos títulos presentes. Outros especializam no conflito físico e mataram os campeões de boxe da Europa numa noite de pândega, à esquina do chiado. Muitos são influentes junto de todos os ministros, de todos os ministérios, e estes são aqueles a que menos há de duvidar, pois não repugna. Uns são grandes sádicos, outros são grandes pederastas. Outros confessam com uma frieza de voz alta que são brutais com mulheres. Trouxeram-nas ali a chicote pelo caminho da vida. No fim, ficam a dever o café. Aos poetas, não conheço melhor cura para toda esta enxurrada de sombras que o conhecimento direito da vida humana corrente. Na sua realidade comercial, por exemplo, como a que surge no escritório das ruas dos douradores. Com que alívio eu volvia daquele manicômio de títeres para a presença real do Moreira, meu chefe, guarda-livros autêntico e sabedor. Mal vestido e maltratado, mas o que nenhum dos outros conseguia ser, o que se chama um homem. A maioria dos homens vive com a espontaneidade de uma vida fictícia e alheia. A maioria da gente é outra gente, disse Oscar Wilde. E disse bem. Most people are other people. Passagem do De Profundis, escrito em 1897. Uns gastam a vida na busca de qualquer coisa que não querem. Outros empregam-se na busca do que querem e lhes não serve. Outros ainda se perdem. Mas a maioria é feliz e goza a vida sem isso valer. Em geral, o homem chora pouco e quando se queixa é a sua literatura. O pessimismo tem pouca viabilidade como fórmula democrática. Os que choram o mal do mundo são isolados. Não choram senão o próprio. Leopardi, Giacomo Leopardi, viveu de 1798 a 1837. Era poeta e filósofo italiano. Antero de Quental, que viveu de 1842 a 1891, era um poeta português que não tem amado ou amante. O universo em mal. Vini é mal ou pouco amado. O mundo é um cárcere. Chateaubriand sonha mais que o possível. A vida humana é tédio. Jó e coberto de bolhas. Referências aos tormentos físicos de Jó. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó 2, 6, 8. A terra está coberta de bolhas. Pisam os calos do triste. Ai dos pés dos sóis e das estrelas. Alheia a isto, e chorando só o que preciso, e no menos tempo que pode, quando lhe morre um filho, que se esquecerá pelos anos fora, salvo dos aniversários, que não se esquece, quando perde dinheiro e chora, enquanto não arranjas outro,
Ou, se não adapta ao estado da perda, a humanidade continua digerindo e amando. A vitalidade recupera, reanima, os mortos ficam enterrados, as perdas ficam perdidas.